Olá, meus amigos, estamos começando com mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Theo Borges e vou fazer junto com vocês o meu planejamento de trabalho para esse último dia da segunda data FIFA do ano de 2022, essa terça-feira, dia 29 de março. De antemão, eu peço desculpa para vocês pela minha voz. Eu estou novamente com sintomas de Covid e dessa vez bem mais forte, então pode ser que eu tenha aí uma lentidão de raciocínio e pare um pouco porque minha voz realmente está difícil. Já tive medicado ontem praticamente o dia inteiro no hospital e por enquanto estou um pouco melhor. Então peço desculpa se eu engasgar aqui porque eu ainda estou me recuperando, tá bom? Estou me medicando, mas ainda estou me recuperando. Bom, comentar antes com vocês, o pessoal que participa aqui do sorteio. Durante esses últimos dias de data FIFA eu não produzi vídeo, né? No Bom Dia Mercado eu só produzi na última quinta-feira, que foram os últimos jogos. Então, por conta disso, eu acabei fazendo vários sorteios no último vídeo que eu fiz de quinta. Eu sorteei ali 18 pessoas ou 17 pessoas e já encaminhei para a Betfair. Então, se você não tinha recebido seu prêmio ainda, você vai receber por lá, tá bom? Só para avisar vocês, se você quiser participar dos sorteios diariamente, agora que estamos voltando depois da data FIFA, é só comentar aí embaixo o seu nome de usuário da Betfair e, obviamente, conferir o regulamento na descrição, no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Então vamos lá. Eu quero conversar com vocês hoje de uma maneira um pouco mais tranquila, afinal de contas eu também não estou assim 100%. Sobre esses jogos de seleção, temos jogos muito decisivos para algumas seleções e para outras não. Então, acho que o principal, nesse último dia de data FIFA, acho que o principal objetivo aqui é fugir das pegadinhas e entender o contexto, tá bom? Deixa eu tentar ajudar você de alguma forma. E claro, se você gostar do vídeo no final, eu conto com a sua inscrição por aqui se você não for inscrito ainda, tá bom? Vamos começar na Europa, como sempre. Eu só vou focar nas eliminatórias da Europa e nas eliminatórias sul-americanas. Eu não tenho feito durante essa data FIFA atual os jogos que estão acontecendo da Nations e também da Ásia. Então eu vou focar aqui na Europa e na Sul-América, né, na América do Sul. Vamos começar com Portugal e Macedônia. A Macedônia participou de um episódio, talvez um dos mais surpreendentes dos últimos anos em relação à seleção, que foi a eliminação da Itália, lá em Palermo, né, na Itália, depois de 1-0 com um gol no finalzinho. E durante todo o jogo foi um grande massacre da Itália, até que a Macedônia se defendeu muito bem e foi lá e fez o seu gol. O cenário era todo para uma classificação italiana, o jogo indicava isso, mas talvez por uma falta de criatividade para infiltrar numa defesa bem postada, a Itália tenha pagado o preço. Era bem provável que esse jogo fosse para uma penalidade, né? E não necessariamente para uma vitória da Macedônia no tempo normal, mas é futebol, não existe nada impossível, né? Talvez situações improváveis, mas não impossível. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero chamar a atenção para vocês para o mesmo cenário que vai acontecer aqui em Portugal, que é o cenário da Macedônia recuada e na defensiva. Não esperem algo diferente da Macedônia. Não esperem uma Macedônia contra-atacando com frequência. Não esperem uma Macedônia propondo o jogo contra Portugal. Não vai ser assim. A Macedônia vai defender contra Portugal, principalmente pelo fato do jogo ser em Portugal. E aí passa muito pela qualidade de Portugal em conseguir entender o que o adversário vai propor para poder apresentar uma contraproposta, né? Para conseguir penetrar naquela área povoada que a Macedônia vai tentar fazer. Então é bem provável que a gente veja o quê? Portugal com as linhas altas, compactando a bola no campo do adversário, dando bastante opção de passe, trocando bastante passe, fazendo tabela, triangulação, aquela coisa toda para tentar infiltrar na área. A Itália foi muito mal nisso. A Itália povoava muito até a entrada da área, mas dentro da área pouca gente entrava. Não sei se por medo de tomar algum contra-ataque ou se foi realmente alguma falha, né, de entendimento do que o treinador queria. O fato é que Portugal não pode cometer esse erro. Portugal tem a faca e o queijo na mão. É muito, muito provável que Portugal se classifique contra a Macedônia, mas a Macedônia vai fazer um dos jogos talvez mais importantes da sua história, né? E com certeza vai aplicar uma vontade muito grande
em se defender. A Macedônia deve tentar levar esse jogo para prorrogação e pênalti ou fazer o que fez com a Itália. Se defende, numa bola, tenta matar o jogo. Portugal tem que fazer o quê? Compactar, tomar muito cuidado com os contra-ataques, e para isso ele tem que brigar bastante pela segunda bola, né? Toda vez que chutar a gol, que cruzar, tem que recuperar essa bola com muita agilidade, e quando a Macedônia conseguir roubar, tem que fazer a marcação-pressão para roubar essa bola imediatamente, porque a Macedônia tem jogadores velozes, né? E óbvio, tem que penetrar na área e finalizar no gol, né? Então é muito provável que nesse jogo a gente tenha padrão de back Portugal, assim como a gente teve padrão de back Itália. Eu permaneci no back Itália durante alguns minutos, né? Vou dizer até mais do que 10, 15 minutos. Tive ali, obviamente, uma variação contra a minha posição, mas não tomei nenhum gol. Também não peguei, faz parte do método, né? Faz parte da metodologia. E é bem provável que nesse jogo de Portugal a gente também tenha um padrão de back Portugal. E aí vai de cada um saber qual é o momento da entrada, momento da saída, até quando aguenta, né? Eu provavelmente fique ali, enquanto Portugal estiver causando pressão dentro da primeira parte, eu fique dentro do mercado. Aí quando a Macedônia começar a sair para o jogo, eu fecho a posição. Espero estar dentro do gol de Portugal. Se não conseguir, paciência, tá bom? Então é bem provável que esse jogo aqui me dê padrão de back, e eu já vou logo marcando aqui que é isso que eu vou buscar, um back ao favorito. Não vou inventar moda aqui. Portugal não precisa golear, Portugal não precisa dar espetáculo, Portugal precisa vencer, né? E deu, beleza? Então, se Portugal não conseguir furar a defesa da Macedônia, a gente vai ter um jogo com um massacre enorme de Portugal, mas é bem provável que a gente tenha um jogo com tendência para poucos gols, né? Agora, se Portugal marcar cedo, aí obriga a Macedônia a sair para o jogo, aí a gente tem outro cenário, podendo sim ter um cenário para gols, mas aí a gente deixa para o live, né? Deixa acontecer primeiro. O outro jogo é entre Polônia e Suécia, né? A Suécia se classificou na prorrogação contra a equipe da República Tcheca, que estava bastante desfalcada, sem os seus melhores jogadores, e a Polônia passou de maneira protocolar pela Rússia, por conta dessa questão da eliminação da Rússia por conta da guerra, né? Então nós temos aqui uma Polônia com a Suécia. Qual que é o meu grande comentário aqui principalmente sobre a Suécia, tá? Eu não sou um cara que lembro muito do futebol da Polônia. Eu sei que a Polônia joga bastante na bola aérea também, procurando o Lewandowski, que chuta bem de fora da área, mas eu lembro bastante do jogo da Suécia, e me vem à cabeça todos os jogos que eu assisti aqui recentemente. Eu falo muito que a seleção da Suécia, ela é uma seleção que falta qualidade individual no drible, falta criatividade, então ela acaba compensando com força física. Carrega a bola bastante, né? Em longas distâncias ela tenta carregar, nem sempre driblando, mas jogando na frente em velocidade, chuta bastante de fora da área, né? O Isaac quase sempre tenta fazer isso. Tem algumas jogadas de efeito em alguns jogadores específicos, mas na maioria das vezes é um jogo mais físico, cruzando bola na área, tentando finalização. Falta um pouco de qualidade na criação, numa triangulação, para poder encontrar os espaços, porque é muito comum de ver a Suécia causando pressão no adversário, mas é aquela pressão mais física, aquela pressão de presença, de brigar pela segunda bola, de tentar finalizar, mas falta aquela qualidade na hora de, por exemplo, pegar uma defesa fechada, dar uma triangulada, encontrar um espaço para fazer uma penetração. A Suécia é muito mais física do que um time de qualidade. Eu não tenho certeza se o Ibrahimovic volta nesse jogo, não sei se o cartão vermelho dá 2 jogos de suspensão, talvez não, né? Talvez a gente tenha o retorno do Ibra. Deixa eu até conferir aqui no Flash Score se a gente tem alguma notícia desse jogo. Talvez volte, né? Eu acho que eles voltam sim. Aqui está dizendo que o Milik não joga pela Polônia, não sei se é verdade. E eu não sei se o Ibrahimovic volta. O que eu quero comentar também sobre o Ibra? Eu vi, em alguns aspectos do jogo da Suécia, o Ibra sendo às vezes até um fator um pouco negativo nesse retorno dele à seleção. Porque depois que o Ibra saiu, a Suécia aprendeu a jogar sem o seu melhor jogador, o seu jogador principal, e começou a ser um pouco mais coletiva, né? Talvez seja o que acontece um pouco com Portugal quando o Cristiano Ronaldo está em campo. Longe de mim falar mal do Cristiano,
mas parece que sempre eles ficam esperando para dar um passo para o Cristiano passar para receber, sabe, procurando o Cristiano dentro da área, e isso eu vejo muito nessa solução da Suécia. O Ibrahimovic tendo um papel de chamar muito a atenção. Óbvio, dentro da área é um cara que decide, e tomara que dê pra gente uma boa leitura pra gente poder trabalhar esse jogo. Eu vejo essa odd da Polônia um pouco equivocada. Para ser bem sincero, eu acho que esse jogo ele é mais parelho do que se indica. A gente teve um confronto entre as duas equipes dentro da fase de grupos da Eurocopa, onde a Suécia acabou vencendo a Polônia por 3-2. Né? Foi um jogo bem disputado. Foi um jogo, se eu não me engano, era o último jogo da fase de grupos. A Polônia precisava pelo menos empatar para conseguir se classificar. Acabou perdendo, se eu não me engano, era assim. A Polônia foi para cima desesperada, acabou tomando gol no contra-ataque. Se eu não me engano, os 2 gols da Polônia foram marcados pelo Lewandowski, né? Que é dispensa comentários. Então a gente pode ter sim um jogo inclinando para gols, mas eu vou ser sincero com vocês. É um jogo de mata-mata. É um mata-mata, não, é um mata, né? Já é um jogo só. Então é muito provável que a gente tenha seleções evitando de dar espetáculo e focando mais no grande objetivo, que é ir para a Copa. Porque esse jogo aqui vale nada mais, nada menos do que a vaga na Copa do Mundo. Então, se a Polônia fizer o primeiro gol, ela não precisa contra-atacar a Suécia. Ela pode simplesmente segurar o resultado. Óbvio que eu gostaria muito que ela contratasse, que a gente tivesse um jogo muito aberto. Mas aí vai depender do comportamento das equipes. Talvez a Suécia ela possa ter uma velocidade maior no contra-ataque, e se a Suécia marcar primeiro possa ser interessante. Talvez o contrário, talvez a Polônia jogue melhor no contra-ataque, então seja melhor a Polônia sair na frente. A gente só vai conseguir saber isso depois do primeiro gol, se é que esse gol vai acontecer. Mas antes desse primeiro gol, eu venho para trabalhar match odds, um lei a pior equipe, sem muita invenção, mas é muito provável que eu não tenha cenário para buscar talvez isso aqui, ó, um 3-2, porque a gente tem que entender que é um jogo de decisão, é um jogo de vida, né? Então, se a Polônia, por exemplo, fizer 2-0, a Polônia não vai precisar se expor para fazer o terceiro, o quarto, para golear. A Polônia pode simplesmente botar o regulamento debaixo do braço. Então, tomar bastante cuidado para não buscar situações de longuíssimas exposições no mercado de gols, tá bom? De resto, é buscar um match odds, alguma correção, quem começar melhor, tomar bastante cuidado com as bolas aéreas. A Suécia é um time que leva muito perigo por esse fundamento, né? E óbvio, entender o seguinte, são duas seleções que não têm tanta qualidade individual, tirando ali, por exemplo, um Ibra, um Lewandowski. Então, se eu tenho uma seleção da Suécia com 2-0 no placar, uma Polônia com 2-0 no placar, e a Suécia ou a Polônia ter que tentar recuperar esse resultado, não esperem uma triangulação, uma tabela para infiltração e chute perto da área. Talvez seja finalização de fora ou chuveirinho na área. Tá? Então toma muito cuidado com as expectativas. Beleza? Para mim não tem favorito aqui não. Tá? Para mim tá bem parelho. Vamos falar então das eliminatórias sul-americanas. E aí é o seguinte, eu deixei aqui no PDF de apoio esses jogos, tá? Mas desconsiderem bastante esses números aqui, porque a gente tem uma situação de vida ou morte, né? Então levar em consideração as estatísticas passadas nesse tipo de jogo aqui é um pouco mais complicado. Na Sul-Americana, nas eliminatórias sul-americanas, é muito importante a gente entender as pegadinhas e entender também o que está em jogo. Está em jogo o seguinte, Equador e Uruguai já estão classificados para a Copa, então somente a vaga de repescagem, que atualmente é da seleção peruana, está em jogo, mais nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E todos esses 3 times que disputam essa vaga, seleção peruana, seleção colombiana e seleção chilena, elas vão enfrentar equipes que não brigam por mais nada. Por exemplo, o Chile pega o Uruguai e o Uruguai já está classificado. A seleção peruana pega o Paraguai e o Paraguai já está eliminado. E a seleção da Colômbia pega a Venezuela, que também já está eliminada. Tá? Então não adianta a gente ficar buscando pelo em ovo aqui. Tá? A tendência é que a gente tenha os times que já estão com o resultado pronto, não se esforçando tanto, né? Então, a gente provavelmente vai ter uma tendência de que os times que buscam a vitória porque buscam alguma coisa, uma tendência de vitória. Mas lógico
que isso não quer dizer muita coisa. Esse jogo do Brasil com a Bolívia, por exemplo, ele não vale de nada. A Bolívia com 15 pontos, ela não consegue alcançar a seleção da seleção peruana. Para isso, esse jogo do Brasil aqui não vale de nada, ele vale para testes do Tite, né? A seleção brasileira, pelo que já saiu de notícia em alguns portais, vai fazer 7 mudanças, né? Jogar lá na Bolívia é muito difícil. Vou até colocar aqui para vocês dar uma olhada, ó. Olha isso daqui. Jogar na Bolívia é muito difícil. Eles venceram os últimos 4 dos 5 jogos, né? Não falhou em marcar em nenhum. Ou seja, é muito difícil jogar contra a Bolívia lá na altitude. Então, assim, por que você deveria vir para cá buscando o back Brasil? Calma, né? Não, a seleção brasileira vem para jogar na Bolívia, quem vai jogar de fato como titular é para mostrar para o Tite que pode ter uma vaga na seleção, na Copa do Mundo, né? Então, assim, é muito mais um jogo de observação para o Tite do que um jogo que vale alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa cotação do Brasil. Eu particularmente não venho para trabalhar esse back Brasil aqui. Eu acho que é um jogo perigoso, né? Mas se você acha essa odd de 1,50 do Brasil baixa, aí sim a gente tem uma super cotação aqui da Betfair de uma odd de 15 para o Brasil vencer a Bolívia. Aí já é outros 500, porque a gente sabe que mesmo os reservas do Brasil têm condição de vencer a Bolívia. Aí eu gosto. Se você quiser aproveitar esse bônus, o link está aqui embaixo. Outra coisa, não esquece que a Betfair até esse dia 29, terça-feira, está dando R$5 por dia de graça para você que é cliente antigo ou novo, para apostar naquela opção criar aposta dos jogos das seleções e também dos jogos dos campeonatos estaduais, né, que a gente costuma dizer. Beleza? Então, esse jogo do Brasil aqui eu prefiro pular. Só toma cuidado com o que ele vale, tá? Equador e Argentina também não vale de nada, meus amigos. Nós temos uma cotação até boa da Argentina aqui, mas é um jogo preparatório, um jogo aqui talvez vai para observação do treinador da Argentina, porque Equador e Argentina já estão na Copa. Então é mais um jogo que eu pretendo pular. Aqui, Peru e Paraguai. A seleção peruana precisa desesperadamente da vitória. O Paraguai não. O Paraguai não precisa. O Paraguai venceu seu último jogo em casa contra a seleção do Equador e jogou até bem. Foi até um jogo estranho, algumas bolas do Paraguai entrando, falha do goleiro. Não sei, parecia um jogo meio estranho, mas o Paraguai já está eliminado. Então, esse jogo aqui, ele me causa uma sensação de que eu posso vir para trabalhar talvez um mercado de gols. É sempre bom tomar cuidado com gols nas eliminatórias da América do Sul, porque os times marcam pouco, mas é fato que a seleção peruana precisa vencer. Mas aí tem aquela questão, vai marcar o primeiro gol e vai segurar o resultado? Né? Porque nesse momento, basta uma vitória simples para a seleção peruana para eles se classificarem, porque eles estão 1 ponto na frente da Colômbia e 2 na frente do Chile. Né? Então dá para passar com empate, mas aí teria que torcer para o empate da Colômbia e para o Chile não vencer. Né? Acho que seria isso, ou para o Chile pelo menos empatar. Então não dá para contar muito com essa situação de cenário. Então a seleção peruana precisa vencer. Esse jogo vale alguma coisa. A única coisa que eu não gosto aqui é a odd da seleção peruana. Com todo respeito, acho baixa. Tá? Acho que a gente pode ter sim um cenário de lei ao Paraguai, mas acho essa odd da seleção peruana um pouco baixa. Outro jogo que a gente tem é Chile e Uruguai. Esse jogo eu gosto. Para talvez marcar aqui um lei a pior equipe em campo no Uruguai. O Uruguai está classificado, acabou de tirar um peso das costas. Parecia que esse ano o Uruguai não ia e conseguiu tirar um grande peso das costas e agora joga com o Chile relaxado. O Chile precisa da vitória, acabou de perder para o Brasil de goleada. Precisa dar uma resposta, vai jogar dentro de casa, vão vir para cima com tudo, pode até ser um jogo também bom para gols, mas o Uruguai não precisa, né? O Uruguai não precisa se esforçar, o Uruguai não precisa fazer muita coisa diferente. Se a gente olhar aqui o desempenho do Uruguai fora de casa, a gente vai ver que o Uruguai não leva muito a sério os jogos fora de casa, né? Marcou meio gol por jogo, né? Ou seja, marcou 2 gols nos últimos jogos, só venceu um dos últimos 5, né? E tem uma média de gols sofridos muito grande. Então, por mais que o Chile não seja um bicho-papão em casa, é muito provável que eu venha para buscar alguma coisa em lei ao Uruguai, muito devido à falta de interesse no jogo, né? E por último a gente tem Venezuela e Colômbia. Aqui mais uma vez eu posso ter uma situação de lei a pior equipe, talvez na Venezuela. A Venezuela é a última colocada dessa eliminatória, apenas com 10 pontos. Né? A Colômbia precisa vencer, vai vir para cima, vai vir com uma intensidade também muito grande e dá para a gente buscar alguma coisa aqui, talvez
contra a seleção da Venezuela. Eu também acho a odd da Colômbia um pouco baixa, mas eu entendo pela fragilidade do adversário que é a Venezuela. Então é bem provável que a gente tenha aqui uma tendência de trabalhar um pouco o lei a seleção da Venezuela. A grande dificuldade é isso daqui, ó. A Colômbia fora de casa não vinha jogando nada, né? Só teve resultados ruins, um monte de 0-0, mas a gente tem que levar em consideração que isso aqui é o jogo da vida e a Venezuela não disputa mais nada. Então esses dois jogos aqui me interessam. A seleção peruana, ela tem uma odd ainda mais baixa que a venezuelana, que a colombiana, talvez por jogar em casa. Isso faz com que o mercado fique muito puxado para mim. Talvez aqui eu evite de trabalhar alguma coisa ou vá trabalhar algo no mercado de gols, né, um limite no final, alguma coisa assim, né, porque a seleção peruana vai ter que se expor. Já Equador e Argentina, Bolívia e Brasil, pelo desinteresse das seleções, pelo fato de não valer de nada, eu prefiro me manter de fora. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Lembrando vocês, se você quiser participar do sorteio, confere o regulamento no primeiro comentário fixado. Se você ainda não deixou o seu like e se inscreveu nesse canal, eu agradeço muito se você fizer, vai ser um prazer ter você por aqui. E óbvio, para participar do sorteio você tem que ter uma conta na Betfair, clica aqui embaixo para registrar e estar inscrito, obviamente, nesse canal. A gente se vê na quinta-feira, onde eu faço o meu Bom Dia Mercado para o início do fim de semana, para o retorno dos jogos. Espero já estar melhor. Peço novamente desculpa pela minha voz embargada e é um grande prazer, como sempre. Valeu, um grande abraço.